Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa parede de gesso e dar algumas dicas muito importantes. Vem comigo! Vou começar mostrando para vocês como eu faço a colocação do gesso na peça. Essa forma daqui é uma forma de plástico do modelo Estrela e ela já veio com esse molde de EVA. Ele facilita muito na hora de desenformar. A medida dessa forma é de 29 por 29 e ela custa aproximadamente R$50. Gosto de utilizar bastante o óleo de cozinha para fazer o desenforme, que fica bem mais fácil, tá? Caso a sua não venha com essa daqui, você pode colocar o óleo de cozinha direto nessa daqui de plástico. Você tem duas opções, ou você coloca o óleo, tá? Mas também não precisa colocar, que eu já fiz o teste e ela consegue desenformar tranquilamente sem óleo. Só que o óleo facilita na hora de desenformar. Antes de você passar o óleo, você joga a água aqui, deixa cobrir toda essa parte até chegar na borda, aí você vai saber a quantidade certa de água, tá? Então eu vou colocar numa vasilha plástica. Aqui eu vou utilizar o gesso, ele tem que ser polvilhado, você vai colocando ele bem devagar. O ponto de parar de colocar o gesso é esse daqui, ó, quando ele começa a não afundar mais. Então você coloca, aí você percebe que ele já tem dificuldade de afundar, então esse daqui é o ponto certo, tá? E agora você vai deixar descansar por uns 5 minutinhos para você poder mexer e colocar na forma. Depois de 5 minutinhos, eu venho aqui, ó, mexendo até ficar uma massa bem lisa. Bom, agora eu vou desenformar. Tá? Olha como é muito fácil, gente. Ó, essa daqui ela sai fácil, né? E olha só como sai essa outra. Ó, muito fácil, gente. Olha só como era a parede antes de eu colocar o gesso. Então a primeira coisa que eu fiz foi medir toda a parede para saber se eu ia começar a colocar as placas pela parte de baixo ou pela parte de cima. Então eu decidi colocar pela parte de baixo porque ela estava bem legal, então não ia dar tanta diferença na parte de cima. E para colocar o gesso na parede eu utilizei a argamassa AC2, mas também pode ser a AC3. Aqui eu não vou utilizar o gesso cola porque financeiramente a argamassa sai bem mais em conta e o resultado é o mesmo, é tão resistente quanto o gesso cola. E para diluir eu utilizei água limpa somente. E para colocar a massa na parede eu estou utilizando uma desempenadeira dentada. Eu escolho essa opção porque ela deixa a massa uniforme e evita que a sua peça fique com um lado com mais massa do que o outro. Assim te dá menos trabalho e o resultado fica bem melhor. Percebam também que eu não comecei a colocar o gesso pelas extremidades, eu coloquei pela parte central, porque eu percebi uma irregularidade na parte esquerda da parede. Então, se eu começasse por ela, poderia dar muita diferença no resultado final. Todas as peças que eu encaixasse depois poderiam ficar tortas e o resultado não ia ficar bonito. Então, eu comecei pela parte central em todas as linhas que eu fiz. Aqui também eu já vou dar outra dica para vocês não se basearem pela peça que está no lado, e sim pela peça que está abaixo ou então acima, dependendo de onde você começar a colocar o gesso. Porque se você se basear pela peça que está do lado, se a do lado estiver torta, todas as outras irão ficar tortas e o resultado final não vai ficar legal, tá bom, gente? Outro ponto legal de falar é sobre o recorte no gesso. Gente, é muito fácil de fazer. Aqui eu tô fazendo a marcação no próprio local e estou utilizando um esquadro para poder deixar tudo bem certinho. E para cortar você pode fazer com faca, com estilete, com tesoura ou mesmo com a serrinha. É bem facinho, gente, olha como fica perfeito. E quando chegar nas partes mais grossas, tenha só um pouquinho de paciência para fazer o recorte. E como vocês já sabem que eu não gosto de trabalhar em ambiente sujo, a cada linha que eu ia fazendo o gesso eu já ia limpando, porque quem trabalha com gesso sabe que faz maior sujeira. Enquanto eu continuo colocando as peças, aproveita esse momento para ver se você está inscrito aqui no canal, e se você tiver inscrito, olha do ladinho, vê se você ativou a notificação, e se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like. Como vocês podem perceber, em todas as linhas eu sempre começava pelo meio para não dar diferença no final, lembrando sempre de se guiar pela placa que está abaixo dessa que você está colocando, ou então acima. Eu sei que tem muita gente por aí que tem vontade de fazer as coisas, mas acaba não fazendo por conta de medo. Medo de arriscar, medo que não dê certo. Gente, isso é normal. Sentir medo é normal do ser humano.
Você sabia que a coragem só existe porque existe o medo? E o medo está aí para mostrar que somos corajosos, que somos fortes e que a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Então, se você tem um sonho, vá atrás dele, arrisque-se, porque só assim você vai saber se vai dar certo. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem dizendo que vocês tomaram alguma iniciativa a partir de algum vídeo meu. Ou então vocês fizeram algum projeto que viram aqui no canal e deu super certo na casa de vocês. E sabe o que isso significa? Autoconfiança. É mostrar para você mesmo que você não depende só das pessoas para fazer as coisas, que você é capaz. Sabe o que é o melhor de tudo isso? É quando você vê o trabalho finalizado, ou então aquele objetivo que foi alcançado, e aí sim você tem aquela comprovação de que você é capaz. Finalizada a parede, agora chegou a hora de colocar o rejunte. Eu vou utilizar o próprio gesso porque sobrou bastante, mas você pode utilizar o rejunte comum que a gente utiliza em azulejo. Então aqui eu coloquei num saquinho de 1 kg, amarrei e também cortei a pontinha e vou colocar no gesso como se eu estivesse confeitando um bolo. Quando esse gesso entra em contato com a placa, gente, seca muito rápido. Então você tem que ser bem ágil nessa hora. E aqui também eu já vou dar uma dica para vocês, para que o gesso fique bem lisinho. Você coloca um copinho com água e vai molhando o seu dedo e passando assim, que ele já vai ficar perfeito. Aqui você tem que tomar bastante cuidado para não manchar a peça, porque senão você vai ter trabalho depois de lixar. Então você vai passando com bastante calma, você já vai tirando o excesso, passa o dedo na água para poder vir alisando esse gesso. Vocês vão ver que o resultado é incrível. O conselho que eu dou para vocês nessa hora de rejuntar com o próprio gesso é que você faça de pouquinho em pouquinho, porque ele endurece muito rápido, até estando dentro da sacola. E também você não deixa muito líquido, porque senão você vai ter dificuldade de rejuntar. E para finalizar, eu passei uma esmalte resina para fechar os poros do gesso e logo em seguida eu passei uma tinta acrílica branca, porque eu quero essa parede bem mais branquinha. Mas você pode deixar na cor que ele tá ou então pintar de outra cor. E esse daqui é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito, olha aqui no lado, vê se você ativou a notificação. E se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele like para ajudar a família a crescer aqui no canal. Um grande beijo, meus amores, fiquem com Deus e aguardem o restante da reforma dessa sala.